Vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Vamos ler todo o capítulo. Todos acharam? Primeiro Samuel, capítulo 8. Diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles. Porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar e sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor nos alimente com a tua palavra, que o Senhor nos socorra, que teu Espírito esteja sobre nós, falando e ensinando. Que eu não seja um empecilho nem um obstáculo, ó Deus, para que o Senhor fale com o teu povo nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nós temos, desde o salmo que nós lemos, nós vemos que a humanidade ela tem esse desejo de ser autônoma, esse desejo de viver independente do governo de Deus. E aqui nesse texto nós temos apenas mais um desses episódios.
Samuel tinha sido levantado por Deus como juiz. Lá no começo, Israel estava vivendo um tempo de decadência, onde a palavra de Deus era rara, onde Deus praticamente não falava, não havia visões, porque o sacerdócio estava contaminado, Eli e seus filhos estavam negligenciando o sacerdócio. Então Deus opera, atendendo a oração de Ana, opera um milagre de fazer a estéril ter filhos e dar a ela Samuel. E ela havia feito um voto de entregar Samuel para viver no templo do Senhor, e isso acontece. Deus levanta Samuel, e a partir de Samuel, Deus começa novamente a falar. A palavra de Deus chega a todo Israel por meio de Samuel, e Deus havia trazido paz a Israel por meio do trabalho de Samuel. Ele deu paz de todos os conflitos, de todas as guerras, enquanto Samuel estava ali julgando. Mas agora Samuel está velho. Samuel chega já ao fim da sua vida e acaba, ironicamente, incorrendo no mesmo erro de Eli. Eli era o sacerdote que estava oficiando no momento em que o nascimento de Samuel é necessário, justamente porque Eli estava sendo condescendente com as atitudes corruptas de seus filhos. E agora, no fim da vida, apesar de Samuel ter sido um homem usado por Deus, um homem por meio de quem a palavra de Deus chegou a todo Israel, agora, no fim da vida, ele acaba incorrendo no mesmo erro de Eli, e agora seus filhos que estão julgando em Berseba são corruptos, inclinaram-se para o mal, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Ninguém quer ser governado ou julgado, quando a palavra julgar aqui, entenda-se por governo também, né? Ninguém quer ser governado por corruptos. Ninguém quer ter seus direitos pervertidos. Então, de maneira legítima, os anciãos de Israel, então, vão até Samuel. Samuel, olha só, quando era você, estava tudo ok. Quando era você estava fazendo a vontade de Deus e estava fazendo o que era correto diante de Deus. Mas agora os seus filhos não. Seus filhos estão corrompendo o direito, seus filhos estão fazendo o que é mal. E entendam, os anciãos estão com uma reivindicação legítima diante de Samuel. No entanto, essa reivindicação legítima, ela dá lugar a esse desejo de autonomia que eu falei no início, e isso se revela. Então, o pedido justo se apresenta como um pretexto para que eles façam esse pedido. Verso 4, veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, e aqui vem, como acontece em todas as nações. Então aqui já tem um elemento no pedido dos anciãos, onde eles estão olhando para as outras nações que não são governadas pelo Senhor, para as outras nações que não têm o Senhor como seu soberano, e dizendo, nós queremos ser como eles. Nós queremos ser governados como eles. Então, um pedido legítimo, uma razão legítima de pedir, se torna a ocasião para um pedido que é ilegítimo. Samuel toma as dores e diz que não gosta, mas ele ora ao Senhor, e o Senhor diz o seguinte, Samuel, é muito mais profundo do que com você o problema. Eles não estão rejeitando você. Na verdade, você entrou na história meio que agora. Você chegou no ônibus agora, você ainda está em pé no corredor. Eu venho sido rejeitado há muito mais tempo. Você achou ruim, você achou mal, né, ter sido preterido agora na sua velhice, mas Deus diz, atenda a voz do povo em tudo que pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. E ele vai mais além, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você.
Então veja que Deus, ele equipara o pedido de um rei como das outras nações, ele equipara esse pedido do povo à idolatria. Ele compara esse pedido a um desejo de não ter ele como Senhor, de não ter ele como Deus. E ele diz ele diz que isso acontece desde o Êxodo. Na verdade, isso acontece desde o Éden até. Ele está falando aqui para o seu povo eleito, o seu povo que está sendo governado, e ele traz então a história desse povo a partir do Êxodo, porque a formação do povo de Israel acontece ali no Êxodo. A aliança estabelecida de Deus com o povo acontece ali no Êxodo. Deus os tira do Egito, opera aqueles milagres, as 10 pragas, demonstra o seu poder, retira-os de lá com mão poderosa, e lá no deserto, depois que eles cruzam o mar, Deus estabelece uma aliança com eles. E desde aquele período, Deus está afirmando, desde aquele período, eles deixam Deus por outros deuses. Mas eu insisto que isso acontece desde o Éden, porque Adão e Eva estavam no Éden governados diretamente por Deus. Deus deu a eles o mundo inteiro, deu a eles todas as coisas, e requereu apenas uma coisa, uma árvore, um fruto. E eles se voltam contra Deus para ter a única coisa que eles não podiam ter, porque eles queriam ser donos da sua própria vida, eles queriam ter autonomia, e é esse desejo que está aqui agora revelado no coração do povo, um desejo por autonomia. Eles não querem ser governados pelo Senhor, eles querem ser autônomos, eles querem ser donos da própria vida, eles querem tomar as próprias decisões. E a decisão que eles tomaram é ter um rei como o rei das outras nações. Nós queremos ser governados como as outras nações são, nós queremos ser como eles são. Porque eles, ao olhar, eles achavam e tinham a ilusão de que aqueles povos eram livres do Senhor. Não tinham nada que os amarrasse, nada que os algemasse, pensando na ideia do Salmo 2, né? Estavam livres das algemas do Senhor. Então Deus diz para Samuel, atenda a voz do povo. Só faz uma advertência. Explique para eles, né, no verso 9. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente. Explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. E Samuel, então, começa a relatar uma série de coisas que a gente lê e a gente não gosta. Você gosta quando lê esse texto? Dizendo que ele vai tomar seus filhos, vai tomar seus servos, vai tomar o melhor da sua colheita, vai tomar os seus jumentos, vai tomar a melhor parte do seu gado, e ele vai fazer isso para alimentar lá os seus servos, vai levar seus filhos para a guerra. Deus está dizendo aqui para eles que nessa ilusão de serem livres do meu governo, vocês vão estar se sujeitando a um outro governo. Vocês não estão pedindo por autonomia, vocês podem achar que estão sendo autônomos, mas vocês estão se submetendo a um outro domínio, a um outro governo. E ele deixa claro no final, depois que ele descreve todas essas coisas, ele diz, no verso 17, ficará com uma 10ª do rebanho de vocês, e finaliza como? E vocês serão seus servos. Vocês estão querendo deixar de ser meus servos para se tornar servos de um homem segundo as outras nações. É um pedido muito específico. Eles querem ser governados por um rei de acordo com as outras nações. E Deus, graciosamente, ele faz aquela advertência. Tem certeza? O povo fala assim, nós queremos um rei. Nós queremos ser governados
por um rei igual as outras nações são. E Deus ouve, olha, estão me rejeitando, Samuel, fica tranquilo, não é com você não o problema é comigo. E eles estão assim desde o Êxodo. Mas faz o seguinte, pergunta se eles têm certeza. Explica para eles exatamente o que vai acontecer. Samuel explica, diz, vocês serão servos, vocês estão trocando de servo, vocês estão trocando de governo, né? Vocês estão deixando de ser meus servos para ser servos de um homem, de um ser humano, que não é qualquer ser humano, é um ser humano segundo as outras nações. Observem que esse é um elemento importante. E qual é a resposta do povo? Verso 19, não! Queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Deus vira para eles e tem certeza? E o povo diz, tem. Eu quero. Nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos ter um rei igual das outras nações. Nós não queremos ser governados pelo Senhor. Nós queremos ter um rei humano que nos governe de acordo com os outros, de acordo com as outras nações. Percebam, irmãos, que pedir um rei não é um problema, porque Deus já havia previsto isso. E olha como é interessante, né? Parece que o povo ignora. Vamos lá, Deuteronômio, deixa marcado aí Samuel, mas Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17, a partir do 14. Diz assim, Deus, olha como é detalhista, né? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, isso aqui é antes deles entrarem lá na terra prometida, tá, gente? Para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, como? Tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Deus já tinha dito que eles iam fazer isso. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Pode voltar lá para Samuel. Então vejam, Deus já tinha previsto. Deus disse, olha, eu sei que quando chegar lá vocês vão pedir um rei. E vocês vão pedir um rei, não qualquer rei, vocês vão pedir um rei de acordo com as outras nações. Mas Deus então estabelece os critérios para que esse rei existisse. Então vejam que o problema não é o rei. O problema é que rei eles querem. Deus diz que esse rei deve ser alguém que é dentre os compatriotas, criado dentro da aliança
com o Senhor e que ele vai governar de acordo com os estatutos e com os mandamentos do Senhor. Esse é o rei fiel, esse é o rei que ele estabelece no Salmo 2, que lemos no início. O rei diz: proclamarei os seus decretos. Então, o rei que Deus deseja, o rei que Deus escolhe, o rei que Deus prevê, e ele diz que é o rei para essa sua nação, para o seu povo, é um rei que está de acordo com os seus mandamentos, que não se desvia deles nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não é um rei de acordo com as outras nações. Não é um rei autônomo, porque na cultura daquela época, o rei era o soberano. As nações olhavam para o rei e entendiam que era o rei que definia as leis, o direito, que tomava as decisões. Ele era o soberano. Era esse tipo de rei que eles queriam, um rei que fosse soberano. Mas Deus descreve o rei que ele escolhe como um rei que não é soberano. É um rei que se submete à sua soberania. É um rei que governa a nação de Israel, sim, vai unificar, porque até esse ponto aqui, a nação de Israel, ela era uma nação tribal. Havia vários focos de poder. Tanto que o texto começa dizendo que os filhos de Samuel julgavam em Berseba. Então, ela não era uma nação ainda unificada, como a gente imagina o país hoje, né? O Brasil é um país, tem vários estados, mas é um único país com um governo central. Israel era como se cada um dos estados brasileiros tivessem autonomia e se submeteriam ao governo central, se gostassem ou não, se quisessem ou não, era algo mais disperso. Então, o livro de Samuel trata dessa transição, desse governo dos juízes, que era um governo mais local, mais descentralizado, e está migrando agora para uma nação unida, numa monarquia. Só que esse momento ele é pedido não por conta disso. Os anciãos não estavam, vamos ter um rei para poder unificar o povo, vamos ter um rei para termos uma organização melhor, uma adoração centralizada, porque tudo isso já estava previsto lá em Deuteronômio, uma adoração centralizada, Deuteronômio capítulo 12, o rei, Deuteronômio capítulo 17. Então, o desejo no coração dos anciãos, quando pediram um rei, não era fazer com que aumentasse a unidade de Israel, aumentasse a conformidade do culto de Israel, nada disso. Eles queriam um rei de acordo com as outras nações. Eles queriam ser autônomos. E Deus havia prometido um rei, mas um rei que não seria autônomo. Porque essa é uma mentira, essa autonomia é uma mentira. Desde o Éden, o homem é tentado com essa mentira. Lá no Éden, a serpente diz para Eva: olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que no dia que dele comeres, vocês, como Deus, saberão, conhecerão o bem e o mal, como Deus. O que manifesta-se no coração de Adão e Eva nesse momento é um desejo de autonomia. É um desejo de não estar debaixo do governo de Deus. É um desejo de serem donos do seu próprio destino, donos da sua própria vida. Eles então entendem que se eles comerem daquele fruto, eles serão como Deus e terão o conhecimento de Deus e não vão mais precisar de Deus. Serão completamente livres, completamente autônomos e viverão como quiserem e farão o que quiserem. Mas essa é a mentira. O que acontece quando eles comem do fruto? Eles se tornam escravos do pecado, escravos de um desejo caído, pecaminoso, sem condições mais de buscar ser livres. Eles estão trocando de senhorio. Fizeram isso no Éden, estão fazendo isso
Aqui Deus adverte eles: vocês estão trocando de senhorio, trocando o meu senhorio por outro que vai escravizá-los, que vai oprimi-los. Eu não os oprimo, eu lhes dou. Deus trouxe eles da escravidão para a terra prometida, a terra de Jerusalém, concedeu eles ali aquele lugar, deu a eles vitória sobre aquelas nações, entregou aquela terra para eles, e eles querem ser autônomos. Da mesma forma que Adão e Eva receberam de Deus o mundo inteiro, mas eles queriam ser autônomos. O ser humano está, desde a sua criação, dando vazão ao seu desejo por autonomia, por não ser governado. Mas o que ele conseguiu com isso? Se tornou escravo, escravo das suas próprias paixões, escravo dos seus pecados. Vai lá em João capítulo 14, não, João 19. João 19, verso 14. Jesus está nas mãos de Pilatos, e Pilatos vai ao povo. Verso 14: e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam o quê? Não temos rei, senão César. Vejam como aqui se reproduz o desejo do coração dos anciãos lá diante de Samuel. Deus tinha enviado o seu rei eterno, o seu verdadeiro rei, aquele que inaugurou o reino de Deus na terra e que iria reinar por todo sempre. Mas o seu povo, aquele que era detentor das profecias, aquele que era conhecedor das escrituras, o seu povo, diante de um pagão, diante de Pilatos, que diz para eles: eis aqui o rei de vocês. Eles pedem para crucificar esse rei. E da mesma forma que Deus adverte os anciãos lá em Samuel e diz: vocês têm certeza? Pilatos diz de novo: devo crucificar o rei de vocês? Tem certeza? E eles respondem: não temos rei senão César. Nós queremos um rei segundo as outras nações. Eles mantiveram ao longo de toda a sua história a sua rejeição, o seu desejo de serem governados por um rei de acordo com as outras nações. A expectativa deles é que Jesus, que o Messias, que o Salvador, que o Rei prometido viesse como um rei de todas as nações, como um rei conquistador, como um rei que viesse destruir o domínio romano e que viesse expandir o território de Israel e que fosse um rei guerreiro, conquistador, que elevaria Israel a um patamar de uma grande nação novamente. Então, o desejo por um rei, de acordo com as outras nações, está presente na rejeição de Jesus. O Senhor foi rejeitado lá na época dos juízes, e o Senhor foi rejeitado na pessoa de Jesus. A humanidade obstinadamente
não quer se submeter ao senhorio de Cristo, não quer se submeter ao senhorio de Deus, na ilusão de que será livre. Mas a verdade é que quem não está em Cristo é escravo do pecado. Quem não é governado por Deus, quem não é governado pelo Senhor, é escravo do pecado. E o mundo vive essa mentira. E às vezes nós, como cristãos, também somos enganados, achando que ao sermos alcançados pelo poder do Evangelho, nós também recebemos de Deus uma liberdade irrestrita. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Só uma pausa para eu explicar o contexto. Paulo estava fazendo uma argumentação dizendo que a lei não salva, a lei não tem o poder para nos redimir, a lei tinha o papel de nos evidenciar o pecado, de nos mostrar o pecado, ou seja, não é a obediência à lei que nos salva, nunca foi a obediência da lei que nos salva. A intenção de Deus de dar a lei foi outra, não a salvação. A lei foi dada para que o pecado fosse revelado, e nós, diante da revelação do pecado, nós entendêssemos que precisamos de um Salvador, porque não temos de nós mesmos condições de vencer o pecado. Então, nesse momento aqui, Paulo acabou de dizer que nós não estamos sujeitos à lei, então ele vai de antemão quebrar uma objeção, né? Ele diz, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E ele já diz, de modo nenhum, e começa então a explicar. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, não se iludam, a palavra de Deus não dá não dá espaço para que a gente se iluda. Não existe autonomia. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos servos de Deus. Buscar autonomia em relação a Deus é clamar pelo governo do pecado. Buscar autonomia em relação a Deus é abrir mão da vida eterna para receber o salário do pecado, que é a morte. E essa é uma oferta feita pelo Rei, pelo Senhor, porque ela é mediante obediência. Paulo está dizendo que nós fomos conduzidos à justiça
pela obediência. Ou seja, irmãos, a liberdade que Deus concede em Cristo é uma liberdade para obedecer. Porque nós, sem a intervenção de Deus, não temos a potência, não temos a capacidade de obedecer. Nós fomos privados dessa capacidade lá no Éden, quando Adão e Eva caem, quando eles comem e se corrompem, a corrupção deles é passada para nós, e nós já nascemos em pecado, nossa natureza é pecaminosa, então nós perdemos a capacidade de obedecer. Deus entra na nossa vida, Deus envia seu Filho, e Ele morre no nosso lugar, e paga o preço do nosso pecado, e muda a nossa história, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, põe o seu Espírito para habitar em nós, tudo isso para que nós tivéssemos de volta o poder, a capacidade de obedecer. O Senhor é um Deus amoroso? É um Deus gracioso? Mas Ele é Senhor. Nós fomos privilegiados, aqueles que estão em Cristo foram privilegiados por receber e ouvir o chamado de um soberano, de um rei, para governar sobre a nossa vida. Nós saímos do governo do pecado e entramos no governo de Deus, no governo do Senhor. Essa é a dádiva da vida eterna, essa é a bênção com a qual nós fomos alcançados, deixar de ser escravos do pecado para sermos servos escravos de Deus. Paulo se apresenta como apóstolo, servo, né? Mas a palavra que é traduzida como servo é a palavra doulos, no grego, doulos. Doulos, ela é uma palavra que aponta, que representa o escravo doméstico. Então, quando a gente lê Paulo, servo de Cristo, talvez a gente tenha uma visão atenuada do que isso significa. Não é uma servidão qualquer, é uma submissão de escravo. Deus é nosso dono. Estava conversando com os irmãos trabalhadores ontem, falando, nós não somos voluntários. Eu não sou voluntário. Eu não estou aqui porque sou voluntário. Eu estou aqui porque Deus mandou eu estar aqui. Voluntariamente, quem me conhece sabe que eu estaria na praia agora. Se fosse a minha vontade, o meu desejo, nós somos escravos, servos. A liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz é uma liberdade para obedecer, para podermos fazer a vontade de Deus. Fomos livres do domínio do pecado, somos livres do domínio da morte. Deus nos libertou, mas não para uma liberdade como o mundo diz que é a liberdade. Fomos libertados para obedecer. E o convite, o chamado do Evangelho, como eu disse no início, o chamado do Evangelho é feito por esse Senhor. O chamado do Evangelho, e às vezes pode-se ter a impressão equivocada de que o Senhor está com um pires na mão, implorando para que você o aceite, para que você se submeta a Ele. Por favor, ame Jesus, por favor, entregue a sua vida ao Senhor. Não é isso, irmãos. Estamos falando do soberano das nações. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso. É dele que nós estamos falando. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o sustentador do universo, aquele que tem poder para nos destruir e tem todo o direito de fazer isso, é desse que nós estamos falando. Mas o que Ele está dizendo para nós nesse momento é: eu estou te dando uma oportunidade. Eu, graciosamente, eu que tenho o poder para destruir você, eu que tenho o direito de matar você, porque o salário do pecado é a morte, eu que tenho todo o poder e todo o direito, estou nesse momento, graciosamente, abrindo mão desse direito.
porque enviei o meu filho amado. Ele veio para que eu pudesse despejar nele a minha ira. Vejam o que o Deus Todo-Poderoso fez. Ele derramou sobre o Filho amado, perfeito, justo, a ira que era minha, que era sua. O soberano das nações fez isso sobre o seu Filho. E nesse momento, por causa disso, ele está dizendo para você: renda-se, desista desse seu desejo mentiroso de autonomia, desista de se submeter ao domínio do pecado e venha se submeter ao meu governo, venha se submeter ao meu domínio, porque Jesus disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, ou o contrário, eu posso ter trocado, mas Ele está chamando você para sair do domínio do pecado e entrar no domínio dele, porque o domínio dele é que vai te dar a vida eterna, é o domínio dele que vai te dar poder para obedecer, é o domínio dele que vai livrar você dessa escravidão que faz com que você tenha atos que te envergonhem. Então o convite do Evangelho, que é o convite que eu estou fazendo a você que não conhece a Cristo ainda, que ainda não se submeteu a Ele, o convite do Evangelho que eu estou fazendo a você, não é o convite de um pedinte, não é o chamado de um mendigo, é o chamado de um rei, é o chamado de um Senhor, de um soberano, que graciosamente e misericordiosamente está estendendo a mão para você nessa noite, dizendo: renda-se, entregue-se, porque você não pode contra mim, você não tem poder para vencer nem o pecado e nem a mim, mas se você se submeter a mim, eu venço o pecado por você. Esse é o chamado, esse é o Evangelho. Foi por isso que o Senhor Jesus veio, foi por isso que Ele morreu na cruz. E é esse sacrifício que nós vamos lembrar nessa noite. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, todo desejo de autonomia. Livra-nos, Senhor, das mentiras, mais uma vez eu peço, das mentiras do nosso coração, que nos querem fazer acreditar que podemos ser autônomos, que nos querem fazer acreditar que há vida fora de Ti. Oh, Senhor, é um privilégio ser Teu escravo, ser Teu servo. Mesmo, ó Deus, que minha vida hoje não reflita completamente essa verdade. Por vezes, confesso a Ti, ó Deus, que vivo a minha vida como se eu fosse o Senhor de mim mesmo. Faço escolhas, tomo decisões, peco, faço o mal, ofendo a Tua lei, afronto a Tua vontade. Confesso que ainda faço isso, Senhor, em vários momentos da minha vida. Mas, ó Deus, como eu desejo ser um filho melhor para Ti, obedecer a Tua palavra. Como eu desejo, Senhor, viver uma vida completamente para Ti, sem as distrações, sem as mentiras desse mundo e do meu coração. Porque eu vejo na Tua palavra, eu vejo revelado nas Tuas Escrituras o tamanho do Teu amor por mim, o quanto o Senhor se moveu na minha direção e na direção dos meus irmãos,
o Senhor que é soberano, o Senhor que não precisa de nós para nada, o Senhor que só recebeu de nós ofensa, só recebeu de nós desobediência, rebeldia, e que teria todo o direito de nos consumir, de nos destruir, mas ao invés disso, o Senhor derramou o cálice da ira sobre o seu Filho amado, sobre ele, santo, perfeito, justo, obediente até a morte, morte de cruz. Então, ó Deus, eu sei que estou aqui, porque o Senhor realizou essa obra, e quem sou eu para dizer que não quero fazer a tua vontade? Quem sou eu para colocar os meus desejos antes dos seus, a minha vontade antes da sua? Quem sou eu? Obrigado pela mesa, obrigado, Senhor, por nos lembrar, porque precisamos ser lembrados. O Senhor é tão gracioso que nos deu um memorial para que fôssemos lembrados de que há um Senhor, e que esse Senhor está nos dando e nos chamando para uma aliança no Filho, uma aliança no sacrifício da cruz. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome.